Alô, alô, estamos ao vivo. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Aproveitar e enviar aqui. Oi, Edilene, tudo bem? Mandem para todo mundo aí da lista de vocês, que vocês sabem que sofre com a maldita Cândida. Vão entrando, fiquem à vontade. Se quiserem tirar dúvida, podem ir colocando aí nos comentários. Eu já tenho uma lista aqui que eu fui recolhendo da caixinha de perguntas, que eu fui deixando ao longo da semana. Mas se vocês tiverem perguntas, só falar, tá? Bota aí que a gente responde. Oi, Rosana, é isso? Tatiana... Lúcia, sejam bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade. Tailane, Auricleia, boa tarde, meninas. Muito feliz aqui de iniciar esse quadro com vocês para a gente trazer toda semana pílulas de informação, porque a gente sabe que o número de mulheres sofrendo com candidíase de repetição é enorme. E o tanto quanto o desespero, né, que vocês ficam em busca de um tratamento efetivo. Então a gente vai conversar aqui sobre essas questões, né? E aí eu já vou trazer aqui as principais dúvidas, que são as dúvidas que eu mais recebo nas caixinhas e as dúvidas que eu mais recebo em WhatsApp, no Direct. Então eu selecionei aqui as maiores dúvidas de vocês, tá? Então, oi Andréia, seja bem-vinda. Então, vocês podem interagir, pode continuar perguntando que a gente vai fazendo aí um bate-bola bem bacana, tá bom? Então, qual é a pergunta que eu mais recebo? Qual que eu mais recebo? Geralmente quem chega, né, de cara no meu perfil, que não me conhece, não conhece muito sobre o meu trabalho, e pergunta, né, qual é o remédio que eu tenho que tomar para candidíase? Já chega perguntando, doutora, me dá um remédio, eu quero um remédio, me dá o nome do remédio, porque eu preciso encontrar esse remédio. E aí, essa pergunta é muito complexa, né? Então, a gente vai ter que destrinchar ela aí em umas partes, né? Primeiro de tudo, quem tem candidíase de repetição já tentou, muito provavelmente, todos os tipos de remédio que tem no mercado, né? Então, esses remédios que hoje em dia a gente tem disponível, né, e de mais fácil acesso, e que é sempre a primeira opção dos médicos para o tratamento da candidíase e de outros problemas fúngicos, são os antifúngicos, né, que visam matar o fungo que está ali proliferando em qualquer lugar que seja do corpo, né? Isso vale para candidíase vaginal, vale para candidíase peniana, para problemas de micose, né? Candidíase oral. Então, esses remédios, eles visam matar o fungo. E por que que a candidíase se torna uma candidíase de repetição, então, se a gente tem acesso a esses medicamentos? Porque, infelizmente, os fungos, eles têm uma capacidade muito grande de mudar a genética deles para sobreviver, tá? Então, os fungos, eles estão na Terra há mais tempo que nós humanos. Então, eles têm uma capacidade de sobrevivência muito grande. Eles vão mudando a forma que eles vivem para poder sobreviver, né? Então, além de criar essa resistência, e é por isso que vocês ficam nesses ciclos infinitos de antifúngicos e não resolve o problema, e eles formam camadas de biofilme. Então, quando eles aderem lá na parede do seu intestino, eles formam tipo uma capinha de chuva. Imagina que é uma capa, um plastifilme mesmo, em volta deles. Isso confere a eles uma proteção, né, contra esses antifúngicos, porque os antifúngicos não atingem essa camada, não conseguem quebrar essa camada de biofilme, e ainda eles conseguem captar mais nutrientes para eles sobreviverem. Então, é uma tática de sobrevivência desses fungos, né? Então, eles ficam ali na parede do intestino formando essa película de biofilme. E depois que eles formam essa película de biofilme, fica ainda mais difícil combatê-los,
tá? Então, geralmente, nos casos de candidíase de repetição, a gente tem essa formação desse biofilme, né? E aí os remédios acabam não funcionando. Então, fica aquele ciclo infinito de toma remédio, melhora, alivia os sintomas ali enquanto você está tomando e logo depois esses sintomas retornam. E então, assim, qual é a verdade a respeito da candidíase de repetição, tá? Existem algumas pessoas que tomam antifúngico, ficam boa, vida que segue. Mas tem uma parcela dessas pessoas que não ficam boas. Então, a solução é a gente encontrar, parar de olhar para a busca desse remédio que não existe, dessa pílula milagrosa, que até o nome do nosso quadro aqui é esse, para vocês entenderem que o que o remédio que a gente precisa tomar realmente é uma decisão, é uma atitude em relação à nossa própria vida, porque é o que de fato vai resolver. É quando a gente encontra a origem do problema, a gente para de olhar para o que vai me curar, qual é o remédio que eu preciso tomar para destruir esse fungo e olhar o que eu preciso fazer para deixar de criar um ambiente favorável para o crescimento desse fungo. Porque a cândida, ela vive no nosso corpo. A gente não vai deixar de ter cândida no nosso corpo. O que a gente não pode ter é uma infecção causada por fungo, né? Então, a cândida, quando a gente fala da candidíase, a gente está falando de um desequilíbrio no sistema, no corpo como um todo, em diversos órgãos e sistemas que geraram a oportunidade para o fungo se manifestar. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu, é uma infecção oportunista, candidíase é uma infecção oportunista, assim como outras, né? Então, quando a gente tem candidíase, inclusive, a gente abre a porta para outras infecções. Então, tem muitas mulheres que chegam com candidíase, com crise de herpes genital, ou com Gardnerella, né? Ou com outras bactérias que foram achados, né? Encontrados aí em exames feitos na ginecologista, né? Muito comum naquele painel de IST, que eu sempre falo que é importante a gente buscar, né? Esse tipo de exame para quem consegue, para quem tem acesso, para quem tem esse diálogo com a ginecologista. Então, a gente tem que parar de buscar a solução no medicamento, numa erva, num alimento, porque isso não existe. O que existe é a gente fazer, executar estratégias, né? Fazer com que você mude o ambiente em que esse fungo está se manifestando. Então, a manifestação maior acontece no intestino. Então, é por isso que a gente fala muito, quem trabalha com síndrome fúngica, com candidíase, fala muito na importância da gente tratar o intestino, porque é lá que a confusão começa, tá? E aí a gente vai desenvolver mais essa questão daqui a pouco. Eu vou passar para a próxima pergunta, que também é uma pergunta muito comum, né? E vocês estão me ouvindo bem, gente? Me dá um feedback aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá dando para ouvir, meninas? Então, qual que é a próxima pergunta, né, que eu recebo muito? É sobre o probiótico. Porque é aquilo, a gente fica em busca de um salvador, né? Então, já que os antifúngicos não estão funcionando comigo, eu vou achar um probiótico que vai equilibrar a minha flora intestinal. E aí, muitas mulheres já saem do consultório médico com essa prescrição, né? Tem candidíase, não resolveu com o antifúngico, então vamos para o probiótico. E aí a gente traz uma outra questão aqui. Quando a gente tem um super crescimento de fungos no intestino, que a gente chama esse quadro de SIFO, S-I-F-O, o probiótico ele pode piorar a situação. É meio que você colocar ali, fazer uma guerra ali no seu intestino. Então, muitas mulheres e muitas pessoas referem piora com o uso do probiótico de cara. Então, o probiótico, ele pode sim ajudar, ele pode fazer parte da modulação intestinal, que é o tratamento que a gente deve fazer no intestino, de quem tem candidíase, de quem tem síndrome fúngica, mas ele é a cereja do bolo. Ele é uma das últimas coisas que a gente faz. Ele é o final ali, quando você já está com condições de lidar com aquela grande quantidade, né, de bactérias probióticas.
Então, existem passos que antecedem, né, o uso do probiótico. E por isso eu não indico de cara o uso deles, né? Primeiro a gente precisa restabelecer o equilíbrio intestinal, digestão, absorção, reparar essa mucosa intestinal que tá com problemas, né? Para ter essa candidíase de repetição, a gente tem uma questão intestinal que antecede a infecção fúngica, tá bom? A outra pergunta aqui. Sofro muito há 1 ano. Como tratar a candidíase na língua? É a mesma situação de qualquer candidíase, de qualquer infecção fúngica. A gente precisa ir na origem. A gente precisa buscar onde está a origem do problema, né? Então, quando a gente fala desse passo a passo, é porque a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Então, como está a digestão dessa pessoa? Como está a absorção dessa pessoa? Você mastiga bem? Você tem... o seu estômago funciona bem? Você tem problemas como gastrite, como indigestão, distensão abdominal, flatulência, uma frequência evacuatória não tão constante, uma hora as fezes estão de um jeito, outra hora está de outro, cólicas intestinais, tudo isso são indícios de que você não tem um sistema gastrointestinal, uma digestão boa. Então a gente precisa começar do início, de onde a gente começa a digerir o alimento, né? A gente tem inúmeras células no corpo e as nossas células só funcionam à base de nutrientes, elas não têm outra maneira de funcionar. É água, oxigênio e nutriente. Então a gente precisa entender que a nutrição é a base para a gente ter saúde e a base para resolver qualquer problema de saúde, tá bom? Vou voltar a comer de tudo e ficar tranquila? Essa foi uma pergunta, provavelmente ela está se referindo ao tratamento nutricional para candidíase e síndrome fúngica, onde a gente precisa eliminar uma quantidade, tipos específicos de alimentos por conta da infecção fúngica em si. Não é só o que vai... A gente não tem que incluir só o que vai matar o fungo. A gente precisa restabelecer essa saúde e a gente precisa focar ali em tudo que está desequilibrando o seu intestino, o seu corpo. Sobretudo o que está estimulando demais o seu sistema imunológico. E é por isso que a gente retira os alimentos alergênicos. Porque muitas vezes ou essa pessoa já tem uma predisposição, uma alergia, uma intolerância alimentar. E a infecção fúngica, ela piora a nossa tolerância a esses alimentos alergênicos. Então as pessoas falam, mas eu nunca passei mal com isso, eu nunca tive problema com esse tipo de alimento. Só começou agora. Porque a síndrome fúngica, a candidíase intestinal, ela causa essa maior sensibilidade. A gente para de produzir anticorpos que protegem o nosso corpo para esse tipo de alimentos, que são os alimentos alergênicos. Então a gente faz uma retirada por um período que é determinado, tá? Não necessariamente é o período que você precisa para ficar curada. Muitas vezes a melhora dos sintomas acontecem logo no início, mas é importante a gente manter um período aí de restrição de alguns alimentos alergênicos e depois a gente faz a reintrodução e ensina como a gente faz esse rodízio, tá? Então eu ensino para vocês como vocês depois vão ter uma vida normal, comendo tudo que vocês gostam, mas de uma maneira equilibrada. Porque se a gente volta ao estado que a gente estava antes de ter a candidíase, né, comendo sem muito critério, sem priorizar os alimentos in natura, os alimentos saudáveis, comendo muito açúcar, muita farinha, muita coisa industrializada, você provavelmente vai ter novas infecções fúngicas. Então a gente sempre tem que raciocinar em cima da necessidade do equilíbrio. Eu estou promovendo equilíbrio para minha saúde? Então, o voltar a comer o que vocês gostam dentro desse conceito do equilíbrio, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, em que momento que eu vou comer coisas que eu gosto, mas que eu sei que não são tão boas assim para o meu corpo? Eu vou escolher esses momentos, né? Eu não vou fazer isso todo dia, toda hora. Então, isso tem muita relação com o processo de autonomia, de autocuidado, de autoamor. Você entender que a nutrição, ela é a fonte de cura e de manutenção da sua saúde, tá? Tô falando um monte aqui e não tô conseguindo acompanhar. Então, vamos para a próxima. Esse tratamento diminui a vontade de comer doces? Sim, diminui por quê?
Porque os fungos, eles produzem toxinas, eles produzem substâncias que causam em nós a hipoglicemia, ou seja, o açúcar do nosso sangue baixa. E quando a gente tem essa hipoglicemia, o nosso corpo, por conta dessa mudança no metabolismo, pede comida, ativa o centro da fome e o desejo por doce, porque a gente está com a glicose no sangue muito baixa. Então é comum isso acontecer. Então muitas pessoas falam, né? Até alguns profissionais de saúde falam, o desejo de comer doces não é seu, é do fungo, né? Eles provocam isso como um mecanismo de sobrevivência. Então eles vão provocar em você situações de hipoglicemia. Por isso que as mulheres que têm candidíase têm muita fadiga, muito cansaço, muita vontade de comer doce, muita vontade de dormir durante o dia, né? Sem energia, a sensação de que tá sempre esgotada, por conta desses altos e baixos. Então a gente come o doce, a nossa glicose sobe. Aí rapidamente ela desce, né? Porque estimulou demais aí a insulina. Aí quando ela fica lá embaixo, na hipoglicemia, você vem de novo com esse desejo de comer doce. E aí no tratamento nutricional, a gente busca um equilíbrio dessa glicose sanguínea, um equilíbrio desse açúcar no sangue, através de mudanças de hábitos, de comportamento. Então, tudo isso, os alimentos que você vai comer antes, né? Antes da refeição, quais são as combinações que você vai fazer, tudo isso para otimizar o seu processo de nutrição e melhora desse equilíbrio metabólico, tá? Então, essa vontade louca de comer doce é por conta de um desequilíbrio metabólico causada pela toxina que o fungo produz, tá bom? Uma das campeãs também. Então, como tratar, né? Eu falei aqui um monte de coisa, mas qual é o jeito certo, então, da gente tratar essa candidíase? Então, pensando em todo o metabolismo, todo o comportamento do fungo, de tudo que ele produz, o que ele gosta de comer, como ele se manifesta, as alterações que ele causa no nosso corpo, a gente tem que pensar numa maneira de fortalecer o nosso corpo para ele não se manifestar mais. Então a gente precisa estimular esse sistema imune, a gente precisa melhorar a digestão, a absorção. Então comer bem não é tudo, não é o suficiente muitas vezes. Mas eu como muito bem. Tem até uma pergunta aqui que mais tarde, daqui a pouco eu vou falar. Eu como muito bem, eu não tenho mais nada para fazer, porque se eu como bem, tô com candidíase, é sinal de que a causa da minha candidíase é outra e eu não tenho como resolver. E aí eu vou mostrar para vocês que tá tudo conectado, tá? O fato da gente comer bem, as nossas escolhas alimentares, elas não estão necessariamente fazendo com que a gente absorva e aproveite todos esses nutrientes. Então existe o processo de alimentação, que é a escolha do que a gente vai comer, e a nutrição. A nutrição já é o estágio final, é tudo que você conseguiu absorver. Só que nesse meio do caminho você tem uma passagem de alimentos por um tubo enorme, né? Então, como que tá a sua produção de enzimas digestivas, o seu suco gástrico? Será que você tem alguma dificuldade de digerir certos alimentos por conta de algum problema no estômago? Ou você faz uso de omeprazol, né? Esses óleos da vida que dificultam, pioram muito a nossa capacidade de digerir, de produzir ácido no estômago. Então, existe todo um passo a passo, né? Então, como a gente trata a candidíase? A gente olha para o corpo como um todo. Como tá as escolhas alimentares, como é essa mastigação, como é a sua digestão, como é a absorção, né? Como que tá essa mucosa intestinal, né? Que tipo de bactérias você está optando por ter no seu intestino, porque quando a gente faz escolhas alimentares, a gente tá escolhendo também a qualidade da nossa microbiota, né? A gente precisa melhorar nosso sistema imunológico, porque 70% das células que produzem anticorpos, que são o que vai nos defender, estão no intestino. Então, por isso que existe essa relação da desbiose intestinal com a queda da imunidade, né? Não é só o emocional que afeta a imunidade. Se você tem uma vida estressante, se você dorme mal, se você está com problemas no seu relacionamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, você vai aumentar o hormônio do estresse e vai diminuir o seu sistema imunológico, vai impactar sim no seu sistema imunológico. Mas existe todo um efeito dominó que precisa acontecer,
Só o estresse emocional, ele pode não ser a única causa, e provavelmente não é a única causa da sua candidíase. Existe aí também um desequilíbrio imunológico, um desequilíbrio intestinal. Então a gente precisa tratar intestino, o sistema imune, como eu falei, repor esses nutrientes que os fungos consomem, eles roubam da gente. Então você tá comendo bem, mas ele rouba um monte de coisa, né? Para sobreviver. Então mesmo que você corte açúcar, não, mas eu cortei açúcar, ele vai dar um jeito de comer outras coisas, sobreviver de outras coisas. Então ele fermenta proteínas, ele fermenta o whey protein, né? Você toma para malhar e acha que tá te fazendo bem. Então tem muitas coisas que o fungo consegue tirar proveito para se nutrir, como suco de maçã, suco de uva, né? Algumas coisas, uns fermentados também pioram a bebida alcoólica. Então a gente precisa ter esse raciocínio claro e entender que para tratar a gente precisa passar por cada etapa dessa. A gente precisa melhorar a digestão, a absorção, precisa melhorar o sistema imune, a sua capacidade de detoxificação hepática. O nosso fígado sozinho, ele faz esse trabalho de detoxificação. Mas os fungos produzem tanta toxina e você já tomou tanto remédio para melhorar do fungo que o seu fígado está sobrecarregado. Então a gente precisa dar estímulos para esse fígado para ele funcionar melhor, ele conseguir expulsar mais essas toxinas, porque os fungos também gostam de toxinas. Então se a gente tem muita toxina no corpo, e aí do próprio ambiente, esses fungos vão se juntar a esses metais pesados, a essas toxinas, e vai piorar a situação. Então a gente precisa fazer esse trabalho no fígado também, a gente precisa melhorar o sistema imune, repor esses nutrientes que vocês perderam por conta da infecção, né? Então reequilibrar a alimentação é um dos passos, tá? Pra gente poder tratar na causa. E olhar também para toda essa questão do estresse físico, emocional e mental. Como é o sono, como é a sua vida, e encontrar maneiras de, junto com o tratamento nutricional, utilizar as ferramentas para você ter esse reequilíbrio e você ficar, como é que eu vou explicar? Mudar a sua percepção sobre o estresse da sua vida, porque todo mundo tem estresse na vida, a gente não tem como eliminar, nem sempre, né? Às vezes tem, mas nem sempre a gente tem como eliminar o estresse da nossa vida. Então a gente precisa lidar e olhar também para os problemas de uma outra forma, ressignificar a forma como a gente enxerga as questões na nossa vida, tá? Então esse combo, que é tratar tudo, né? O corpo, as emoções, a mente, para mim é a pílula mágica realmente para você tratar a candidíase. É você ir na causa e eliminar todos os possíveis gatilhos para sua candidíase. Aí tem uma pergunta assim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, meninas. Tem duas perguntas aqui. Como se dá o primeiro passo para o tratamento? Bom, o primeiro passo é você tomar uma decisão. É uma decisão porque não é... Quando a gente precisa fazer mudanças de hábitos de vida, quando a gente precisa mudar coisas na nossa vida, a gente precisa sair da zona de conforto. E os primeiros dias, a adaptação disso não é uma coisa tão simples. Mas quando a gente está decidida, a gente vai lá e faz. É igual a academia, né? A gente se inscreve na academia. O fato da gente se inscrever não garante que a gente vai ter o resultado que a gente gostaria. E a gente precisa, todos os dias, vencer a preguiça, a vontade de ficar deitada, o excesso de coisas para fazer, para ir lá e treinar, para você obter um resultado. E é assim tudo, na alimentação, na gestão do estresse, na gestão do sono. A gente precisa todos os dias fazer essa escolha de manter essa mudança, de fazer essa mudança e melhorar. Então, dependendo de como vocês encaram essa mudança, é óbvio que vão ter mulheres que vão seguir à risca todas as orientações, outras vão ser mais flexíveis por questões pessoais. E eu super respeito isso, eu acho que cada uma tem o seu ritmo. Mas também cada uma vai ter o seu ritmo para encontrar a resposta e o resultado. Então eu vejo muitas mulheres melhorando absurdamente nos 15 primeiros dias, porque tomaram essa decisão, eu não vou mais ter isso, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha alimentação, a forma, o meu estilo de vida, vou fazer atividade física, vou fazer tudo que é proposto nessas ferramentas, né, de gestão do estresse, sono e emoções,
para eu conseguir me reequilibrar o mais rápido possível. E aí eu sempre falo, não é um botão de liga e desliga, né? O tratamento da candidíase não é um interruptor que você liga e desliga e você acabou, tô curada do dia pra noite. É uma escada que você sobe. Se você vai subir 2 degraus por dia, ou 1 degrau ou meio degrau, é de acordo com as suas possibilidades, com os recursos internos que você tem e com como a vida está se apresentando para você nesse momento. Mas a decisão de melhorar e de seguir no tratamento, ela é exclusivamente sua. Então, para mim, o primeiro passo é tomar essa decisão, tá? Aí tem uma pergunta aqui assim, por que a candidíase retorna após a relação? Aí aqui ela tá falando da relação íntima, tá, gente? Eu não vou falar o nome aqui porque eu não sei se pode, mas da relação íntima de casal. Por que retoma a candidíase? Muito provavelmente porque a sua candidíase não foi resolvida, né? Você não solucionou. E aí, com a alteração de pH, né, por conta da troca de fluidos, essa candidíase, ela se manifesta novamente ali no local. Mas, muito provavelmente, ela ainda tá lá no seu intestino, tomando conta lá da área. Porque senão, isso sozinho não é a causa da candidíase. A relação sozinha não causa candidíase, tá? Ela pode ser um gatilho para algo que você já tem, um desequilíbrio que você já tem, tá bom? Aí tem uma pessoa que tá falando que tá fazendo um tratamento fitoterápico de SIFO, que é aquilo que eu falei aqui, que é o supercrescimento de fungos no intestino. E em quanto tempo é normal melhorar do corrimento? Foi isso que eu entendi, ter corrimento é normal. Bom, eu sou super a favor do tratamento fitoterápico. Inclusive tem... no meu programa, eu utilizo tanto nas mentorias quanto no programa online. Todo o processo é com uso de fitoterápicos, porque de fato eles são uma bênção, né? Eles ajudam muito, eles fazem coisas que os antifúngicos não fazem, como quebrar biofilme, por exemplo. Eles têm essa função importante. Mas eu não sei que tipo de tratamento você está fazendo, eu não sei se você está fazendo só o tratamento fitoterápico e não está melhorando a alimentação, e muito provavelmente vai ser difícil você ter algum resultado. E eu não sei qual fitoterápico você tá tomando. E mesmo que eu soubesse, ia ser muito difícil eu dizer em quanto tempo você vai ficar boa, se é normal ainda ter corrimento. Então, assim, tem mulheres que levam 15 dias, aí melhoram. Tem outras que passam a ter, principalmente as que têm aquela candidíase que vai todo mês, na mesma época do mês, antes da menstruação. Quando elas começam o tratamento, a candidíase vai espaçando mais, então assim, às vezes por um mês ela não tem, aí no outro ela tem, mas aí o sintoma já aliviou. Então assim, cada uma vai ter um ritmo de melhora, muito a mudança que essa pessoa conseguiu fazer, né, aquilo que eu falei, do engajamento, da decisão, de quanto a sério ela tá levando o tratamento, e da individualidade bioquímica de cada um. Então, você tem uma genética, eu tenho outra. Pode ser que eu melhore em um mês e você demore 15 dias só. Então, isso a gente não tem como prever. Não tem como... quando a gente lida com o ser humano, você falar em resultados, em tempo para obter um resultado, é muito perigoso, né? Então, eu acho até que é chato você chegar e falar, em tanto tempo você vai ficar boa. Então, eu não trabalho com esse tipo de promessa, porque eu acredito que cada uma tenha o seu tempo e que vai envolver também a dedicação e como que você vai aderir a esse plano, tá? E outra coisa que eu observo também é que muitas mulheres levam super a sério o tratamento nutricional, fazem tudo direitinho, mas não consideram todo o resto. Continuam estressadas, não seguem as propostas de mudança das ferramentas de gestão do estresse, ou quando sugerido uma terapia não quer fazer, ou eu acho que não tem nada a ver, não, mas o meu problema não é esse. Então, assim, a outra coisa que eu ouço muito, meditação não é para mim. Meditação não é para mim, eu sou muito agitada, eu tenho a mente agitada. Mas você não precisa necessariamente optar por essa ferramenta, pelo uso da meditação como forma de autocuidado, autocontrole, gestão do estresse, né? Existem outras formas, existem outras ferramentas para a gente conseguir
trabalhar essa questão do emocional, do mental, enfim, tem várias terapias também que auxiliam bastante. Então, eu acho importante considerar sempre o trabalho completo, tá? Já excluí glúten, leite, açúcar, qual seria a vantagem do seu programa? Então, aí é justamente aquilo que eu falei. O programa, o tratamento nutricional da candidíase, ele não foca só no que vai ser excluído. Ele foca no restabelecimento da saúde, que é um guarda-chuva muito maior. É reequilibrar o intestino, reequilibrar o sistema imunológico, fazer com que você se defenda sozinha da cândida. Você não precisa ficar tomando antifúngico a vida toda para não ter candidíase. O seu corpo é capaz de fazer isso sozinho. Só que ele precisa de ferramentas. Você precisa saber o que você precisa dar para o seu corpo se defender sozinho. Não é só saber o que você precisa excluir. Então a exclusão por si só, ela não resolve. E muitas vezes ela piora a situação, porque quando vocês vão nos sites de busca, cada site fala uma coisa. Tem gente que tira todas as frutas, o arroz, todos os carboidratos, pães, o leite, derivados, e a pessoa fica, como nunca tinha feito nada, nenhum acompanhamento nutricional, ela fica completamente perdida, sem saber o que comer. Aí perde um monte de peso, aí fica completamente desnutrida em termos de nutrientes, que eu tô falando nem de macronutrientes, pode até ser também, mas fica com deficiência nutricional, que piora o sistema imunológico. E aí você vai continuar a perpetuar aí esse ciclo de infecções oportunistas. E não é só a cândida, a gente sabe que quem tá lá com o sistema imune muito fraquinho vive resfriada, vive gripada, vive tendo herpes, gardnerella e outras infecções aí que também se dão bem aí com esse desequilíbrio da flora, tá? Minha alimentação é ótima, essa aqui eu já tinha falado. Minha alimentação é ótima, sou vegetariana e não há mais nada que fazer. Então, existe uma questão aqui de conceitos, né? Infelizmente, tem pessoas que se dizem vegetarianas e que não seguem uma alimentação baseada em vegetais, né? A pessoa come muitos farináceos, muita coisa com muitos queijos, muita gordura saturada vindo desses alimentos, né? Queijo, leite, farinhas, pães. Então, assim, primeiro a gente tem que saber o que seria o conceito de alimentação saudável, se tá mesmo dentro desse equilíbrio. Não que seja errado consumir quem é vegetariano consumir leite, queijo, mas para o tratamento da candidíase isso pode ser um gatilho, tá? Então você pode ter alguma questão de intolerância, de alergia, ou mesmo provocada pela infecção fúngica, como eu falei, os fungos eles diminuem muito a nossa tolerância aos alimentos alergênicos e às vezes a gente faz reações que a gente não fazia antes. Então, primeiro, como que é essa alimentação? E segundo, eu já falei isso aqui, o que a gente escolhe para comer não significa que a gente vai absorver, tá? Escolha, o nosso comportamento alimentar é sobre as escolhas que a gente faz. Agora, será que eu tô me nutrindo bem? Será que eu tô digerindo tudo isso? Será que eu tenho enzima para isso? Será que o meu estômago tá produzindo ácido suficiente? Será que o meu intestino não tá tão irritado e inflamado que ele não tá absorvendo nada? Né? Então é por isso que eu tenho essas diarreias do nada, coisa louca, assim, uma hora eu tô constipada, outra hora eu tô com diarreia. Então, geralmente, quando eu pego pacientes com candidíase de repetição, tem alguma encrenca aí no sistema digestivo. Então, a gente precisa tratar isso primeiro, tá? Então, não quer dizer que já comer bem é o suficiente para você ficar boa da candidíase. A gente precisa seguir, sim, esse passo a passo. E aí, essa metodologia eu separei em 3 fases, justamente pra gente, com a lógica da planta, né? Como é que uma planta chega na vida adulta? Ela não surge do nada, existe um processo, né? Primeiro, a gente tem que ter uma terra sem contaminação, sem erva daninha. Então, a gente tem que fazer uma limpeza dessa terra. A gente tem que tirar o excesso de sujeira visível. A gente tem que tirar o excesso de fungo que tem nessa sujeira, nessa terra, né? Então, tratar essa terra, depois a gente precisa nutrir essa terra, a gente precisa dar água para essa terra e depois plantar as sementes, escolher sementes de qualidade, né? Para plantar e depois cuidar dessa planta até ela se tornar adulta, né? Dando a ela todos os dias nutrientes, exposição ao sol,
para ela poder crescer forte. Então, essa analogia para mim é perfeita, porque é exatamente isso que a gente precisa fazer no nosso corpo quando a gente tem síndrome fúngica ou candidíase de repetição, tá? A gente precisa cuidar todos os dias e fazer com que a gente consiga fazer brotar ali vida, né? Gerar vida. E aí, quando a gente fala em gerar vida, é vida para as nossas células, para as bactérias que vivem no nosso intestino, para que deixe de existir a oportunidade para a cândida crescer, para as bactérias ruins crescerem, porque as bactérias que são patogênicas, que geram infecções, elas ajudam muito a cândida. Então, a gente precisa nutrir as bactérias boas, nutrir e saber nutrir essas bactérias. Então, existe um passo a passo, existe uma lógica, tá? Pra gente fazer isso. E a última pergunta: existe cura ou somente tratamento? Eu deixei essa por última, porque essa daqui é polêmica. Então, quando a gente tá falando assim de tratamento tradicional, o que diz a medicina, né? O que seria uma cura? A cura é o restabelecimento do equilíbrio da saúde. Isso que é a definição de cura. Restabelecer o equilíbrio da sua saúde, você está curada. Tanto que eu tenho um grande número de pacientes que nunca mais tiveram candidíase. Significa que elas nunca mais vão ter na vida? Não significa, né? A gente, para manter nosso estado de saúde, porque se a cura é o estabelecimento da saúde, o restabelecimento da saúde, a gente precisa manter essa cura, a gente precisa manter esse equilíbrio. E equilíbrio não é ser estático, não é estar estático, é movimento. É você saber quando comer, o que comer, né? Saber equilibrar tudo na sua vida. E aí eu não tô falando só do corpo físico, eu estou falando da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, né? Então a gente está falando de um todo. Então, quando a gente melhora da candidíase, quando você deixa de ter episódios de recorrência, quando você deixa de ter candidíase, não significa que você esteja... você pode sim dizer que você está curada. E aí, isso é uma escolha de cada uma de vocês. Mas a cândida, ela continua vivendo no nosso corpo, ela não vai embora. Mas é totalmente diferente você ter saúde, ter a sua saúde em equilíbrio e ter candidíase de repetição, né? As duas situações a cândida tá presente. Então, para algumas pessoas, esse estado aqui é só um tratamento. Você tratou a sua cândida, você não vai ter mais. Quer dizer, você pode ter ela novamente porque ela continua ali. Então, as condições que você vai colocar para o seu intestino, para sua saúde, que vai definir se você vai ter novos episódios ou não, tá? Então, para mim, sim, existe cura. Mas essa cura não é uma coisa estática. Você precisa, sim, continuar se nutrindo, cuidando de você, cuidando da sua saúde mental, emocional e física, para que ela não se manifeste mais, tá? Acho que é isso. Tem alguns comentários aqui, a gente tem um tempinho ainda. Ontem estava com muita coceira e sentiu que diminuiu com babosa. Sim, existem várias ervas, banhos de assentos, aplicadores. A Pri é master nisso, né? Ela é muito boa, ela te dá várias dicas no Instagram, ela tem também, trabalha com isso, também oferece esse tratamento da ginecologia natural para as mulheres. E tem muitas coisas que a gente pode usar no local. Mas mudar a alimentação é fundamental para você mudar o seu ambiente intestinal. Tá? Então, o intestino ele precisa ser tratado. Então, não é só com pomadas locais, com o uso de ervas, banhos de assentos. Você precisa, sim, também mudar a sua alimentação, tá? Então, Mayara, depende de como tá a sua digestão e a sua absorção. Como eu falei aqui, ela começou a usar a babosa e tá cuidando da alimentação. O que eu acho? Eu não tenho como avaliar como tá a sua saúde digestiva, né? Então, a saúde intestinal, a saúde imunológica, o seu aporte de nutrientes. Então, eu geralmente tenho um questionário que eu chamo de mapa de gatilhos, que todas as mulheres que entram no programa
preenchem, e ali a gente consegue ter uma noção dos principais gatilhos dessa mulher e os principais desequilíbrios que ela tem. Então, algumas eu observo muito um perfil de pessoa muito alérgica, pessoa que é alérgica desde criança e tem muitas intolerâncias alimentares que foram causando um desequilíbrio intestinal. Outras pessoas se alimentaram muito mal durante a vida toda e acabaram gerando desequilíbrios aí do sistema gástrico, então uma gastrite, uma úlcera ou alguma questão intestinal. Já outras trazem uma alimentação boa, mas tiveram algum problema no meio do caminho, tomaram antibiótico, fizeram alguma cirurgia que gerou esse desequilíbrio, né? Ou algum problema emocional, um estresse emocional muito grande, um estresse psicológico muito grande na vida. E já a pessoa já tinha essa tendência, porque também existe a predisposição genética. Então, vocês têm essa predisposição genética de ter infecções fúngicas e tem que ficar vigilante a vida toda. Mas essas pessoas que têm predisposição genéticas, a gente tem que ficar de olho o tempo todo. Então, às vezes, um estresse emocional, um estresse psicológico acaba diminuindo demais a imunidade e aí abre as portas aí para a infecção fúngica. Então, esse mapa de gatilhos, vocês preenchem e aí a gente consegue ter uma noção melhor da possível causa, onde está a origem do problema. E é assim que a nutrição funcional, a medicina funcional integrativa trabalha. É buscando a causa e indo na causa, resolvendo o problema ali na raiz. Só assim a gente consegue reequilibrar esse corpo mais rápido e fazer com que essas infecções oportunistas não se instalem mais, tá bom? Ficou claro, gente? Deixa eu ver se tem mais aqui. Fiz o tratamento FoodMap e ainda tenho candidíase. Qual é a diferença do seu? Porque a alimentação é bem restrita. Sim, a alimentação nesse FoodMap é bem restrita, que são alimentos, um grupo de alimentos que tem um tipo de carboidrato que são muito fermentáveis. Algumas pessoas precisam fazer essa restrição como parte do tratamento. Mas não significa que você retirando o FoodMap, alimentos ricos em FoodMap, com alto teor de FoodMap, você vai curar da candidíase, porque seu problema pode ser outro, seu gatilho pode ser uma hipocloridria, uma baixa produção de ácido clorídrico no estômago, uma deficiência nutricional em decorrência de qualquer fator que seja. Então precisa saber aí a causa. Às vezes esse tipo de exclusão ela é efetiva, a gente faz no Liberte-se, eu proponho inicialmente essa restrição, mas por um período muito curto, porque existem os estudos mostrando aí qual é o período ideal para a exclusão dos FoodMaps e a reintrodução deles, como deve ser feita, mas aliado a isso eu vou ter outras estratégias, tá? Essa dieta do baixo teor de FoodMap, ela é muito indicada para pacientes que têm síndrome do intestino irritável. Aliás, ela é a única... Voltou, gente? Mas parou aqui, travou minha tela, Jesus. Então, essa dieta, ela geralmente... Oi, gente, tá de volta? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Travou aqui. Por conta da internet, não sei o que houve. Vocês estão me ouvindo? Voltou, gente? Ai, que bom. Bom, então, essa dieta, ela é recomendada, sobretudo, para quem tem síndrome do intestino irritável. Geralmente, quem não tem síndrome do intestino irritável, ela não necessariamente precisa acontecer, mas ela é só a parte do tratamento, ela não é o tratamento todo, tá? Pode ser que pessoas que tenham intolerância a esse tipo de alimento melhorem muito. Mas pode ser que você faça essa restrição e esse não seja o seu caso, tá? De gatilho. Bom, então é isso, meninas. Acho que eu respondi todas. Eu agradeço muitíssimo
Ah, aqui a Edilene tá perguntando como é o acompanhamento. No programa Liberte-se, o acompanhamento é feito quinzenalmente através dos nossos plantões, tá? De 15 em 15 dias a gente encontra e tem esses plantões tira dúvidas. Tem o grupo de WhatsApp também das alunas, onde eu estou, e a gente conversa, tira dúvidas, a gente conversa ali, tira todas as dúvidas e resolve, tá bom? Enfim, eu acho que já falamos basicamente de bastante coisa, né? Bastante assunto. Semana que vem a gente volta. Eu espero ter trazido muita informação importante e espero ajudar vocês na medida do possível, tá? Tô por aqui e é isso. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação de todas, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais pílulas semanais. Um grande beijo. Tchau, tchau.